Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá, a terceira parte da nossa aula de hoje, do artesanato até a indústria moderna. Na nossa primeira aula nós falamos sobre como que se formou a indústria moderna, que no princípio era o artesanato, depois passou para a manufatura e agora é a indústria. Na segunda aula falamos sobre as revoluções industriais, sobre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial no qual nós estamos vivendo hoje. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de indústrias que existem no mundo e um pouquinho mais sobre elas, beleza? Bom, uma indústria, nós falamos que ela é responsável por pegar a matéria-prima e transformar em alguma outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Em alguma mercadoria. Então, toda indústria tem essa finalidade, de pegar a matéria-prima e transformar essa matéria-prima em alguma mercadoria. Toda indústria tem essa finalidade, ok? Não existe indústria que não faça isso, que pega a matéria-prima e transforma em alguma mercadoria. Vai ter indústria que vai pegar o produto industrializado e transformar em outro produto, isso vai existir, nós vamos ver aqui, mas a indústria, ela sempre visa transformar a matéria-prima em mercadorias. Beleza? Bom, primeira indústria, vamos falar sobre a indústria de bens de consumo. Indústria de bens de consumo, ela é uma indústria no qual ela vai produzir para a pessoa, para o consumidor final. Por exemplo, toda vez que eu vou consumir um leite condensado, vou consumir um doce, o açúcar, o sal, tudo isso que eu vou consumir já é um produto industrializado, finalizado para o consumo do consumidor, para o consumidor final, onde eu vou comprar e vou consumir. E nesse tipo de indústrias, existem duas formas de produção. Vai existir a indústria de bens de consumos não duráveis, são aqueles produtos no qual eu vou consumir naquela mesma hora, e a indústria de bens de consumos duráveis, no qual eu vou utilizar mais de uma vez. Quer um exemplo bem interessante? Vamos lá. O leite, a indústria de leite, a indústria vai pegar o leite da vaca, vai colocar todos os aditivos, toda a química, e vai transformar naquela caixinha de leite no qual nós vamos consumir. Nós vamos comprar essa caixinha de leite, então ela vai produzir para o consumidor final e ela vai, ao mesmo tempo que eu vou estar abrindo, consumindo, eu vou esgotar aquele produto. Eu não vou conseguir consumir aquele produto novamente, porque eu vou estar acabando com ele. Um leite condensado, açúcar, qualquer outro produto que eu acabo consumindo, um produto descartável, eu vou acabar consumindo ele naquele mesmo momento. Já a indústria de bens de consumos duráveis, eu vou utilizar mais de uma vez. Aí eu posso encaixar os semiduráveis e os duráveis. Por exemplo, o calçado. O calçado, a indústria ela vai produzir para o consumidor final, da mesma forma. Só que o calçado, o tênis, eu vou utilizar uma, duas, três, quatro e até se esgotar aquele calçado. Um carro, por exemplo, eu vou estar utilizando ele uma, duas, três. Imagina se toda vez que nós utilizássemos a máquina de lavar, jogássemos ela fora. Toda vez que a gente lavasse uma peça de roupa, a gente jogasse a máquina fora. Não teria como. Então, essas máquinas, geladeira, máquina de lavar, carros, televisão, telefone, elas vão entrar nesse âmbito de produtos duráveis. Ok? Já as indústrias de bens intermediários vai ser a indústria no qual ela vai pegar a matéria-prima e vai transformar em algum produto para ser utilizado em algumas das outras duas indústrias, seja na de produção, seja ela na de bens de consumo. Como, por exemplo, ela vai pegar o minério de ferro e vai, juntamente com a bauxita, e vai transformar em aço, vai pegar mais dois minérios lá, que não vou lembrar agora, e vai transformar em alumínio. Ou seja, essa indústria de bens intermediários, ela vai pegar a matéria-prima e transformar em algum outro produto, em alguma outra matéria-prima. Um outro exemplo, ela vai pegar a areia da praia e vai transformar em vidro. Ela vai pegar, sei lá, qualquer outra matéria-prima e transformar em alguma outra coisa.
Deu para entender? Então, essa indústria de bens intermediários, ela vai fazer a intermediação entre a extração do recurso mineral ou vegetal, não importa, e a indústria de bens de consumo ou a indústria de bens de produção. Tranquilo? Bom, já a terceira indústria é a de bens de produção. Essa indústria ela vai transformar, ela vai pegar o produto criado pela indústria de bens intermediários e vai criar máquinas para as outras indústrias. Por exemplo, a indústria que constrói a máquina para construir o carro. Bom, é uma indústria de bens de produção. Por quê? Ela vai produzir um bem, mas que esse bem ela vai servir para o quê? Para a produção de um outro bem. Ou a indústria, por exemplo, de motores de trator. Não vai ser para o comerciante final, ela vai ser para uma outra indústria. Ela não vai fabricar para o consumidor final, ela vai fabricar para a indústria que vai necessitar desse tipo de motor. Ou, por exemplo, a indústria que vai fabricar os tonéis de decantação do álcool. Ela vai construir esses tonéis para uma fábrica, ela não vai vender para um comprador comum. A pessoa tem que ter uma fábrica de destilação de álcool. Então, eu tenho uma indústria totalmente voltada para outras indústrias. Então, recapitulando aqui, vamos pegar aqui um exemplo, isso aqui é uma linha de produção de carros. Aqui, um exemplo. Aqui, eu tenho uma linha de produção de automóveis, beleza? Bom, eu vou ter a indústria de bens intermediários, no qual ela vai extrair o ferro, no qual ela vai extrair a bauxita, no qual ela vai extrair o cobre, no qual ela vai extrair o petróleo, no qual ela vai extrair todo tipo de matéria-prima e ela vai criar outras formas, outras matérias-primas. Ela vai pegar a matéria-prima e transformar em outra. Por exemplo, vai pegar o petróleo e vai transformar em plástico. E vai pegar o ferro, transformar em aço. Vai pegar uma outra liga lá e transformar em alumínio. Pegar o cobre e transformar em fio. Ou seja, ele vai transformar aquela matéria-prima em outra matéria-prima. Já os produtos, já a indústria de bens de produção, ela vai pegar, por exemplo, o ferro, o cobre, o silício, o plástico e vai construir um robô para construir uma linha de automóveis, ou seja, vai construir esse robô aqui, ou seja, ela vai ser a indústria que vai construir para outra indústria. E então chegamos à indústria de bens de consumo, que vai pegar essa matéria-prima da indústria intermediária, vai pegar o robô da indústria de bens de produção, vai colocar tudo na mesma indústria e vai construir os automóveis que a gente possa estar consumindo, pilotando, pode estar utilizando essa mercadoria. Deu para entender? Uma outra forma também aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, ó, outros tipos de indústrias. Eu vou ter dois tipos de indústrias basicamente no nosso dia a dia. Eu vou ter as indústrias tradicionais e as indústrias modernas. Como o próprio nome diz, a indústria tradicional vai ter equipamentos, técnicas mais rudimentares, vai ter utilização de maior número de pessoas, de seres humanos trabalhando na produção daquela indústria. Eu vou ter pouco investimento de capital, porque o nível de tecnologia vai ser baixo, então eu vou ter um pouco investimento de capital. Já a indústria moderna, eu vou ter um alto investimento de capital, eu vou ter um alto investimento em tecnologia, em informação, eu vou ter essa indústria 4.0 de fato sendo utilizada nessas indústrias modernas, onde a produtividade vai ser muito grande, mas também o nível de tecnologia também vai ser muito grande também. Quanto maior o nível de tecnologia, maior vai ser o meu grau de produtividade. Bom, um produto ele é o resultado da atividade humana, física, mental e por aí vai. Nós temos todo tipo de produto, sendo que ele é uma transformação.
da matéria-prima em um tipo de mercadorias. E hoje nós utilizamos isso em todo momento, em todo lugar. No celular que eu estou utilizando, no computador que eu estou gravando, no livro que eu vou ler mais tarde, tudo isso são produtos que eles pegam, eles são transformados de matéria-prima para uma mercadoria. Ficamos por aqui, chegamos ao final dessa terceira parte dessa aula. Caso tenha alguma dúvida, volte, retorne às aulas passadas. Se ficou alguma dúvida ainda, pode colocar aqui no comentário, que eu vou estar, assim que possível, eu vou estar respondendo você. Tá bom? Abraço.